depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo do 16 ao 21. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo, também no corpo. Por isso que a gente fala nas nossas vibrações das 22, né? Para os nossos irmãos encarcerados, para os nossos irmãos abandonados e maltratados. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo do 1 ao 4. Paulo também escreveu aos Romanos. Levar os esclarecimentos e conforto espiritual, traçando a conduta que cada um deve imprimir à sua vida. É uma assimilação da Boa Nova, consubstanciada nos ensinamentos de Jesus. Se ater nos homens que estavam servindo mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Informar aos que esqueciam a lei maior, porque a cada um será dado segundo suas obras, na medida exata. Aqueles que dominavam o povo, homens vaidosos, Paulo os adverte. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as, escapará ao juízo de Deus? Lembra-nos que os que ouvem a lei não são justos perante a Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A lei do amor, né? Que é a lei de Jesus. Nos falar das dificuldades que nos afligiam e brigamos até hoje para entendermos que é a proximidade do espírito às coisas do plano material. Ou seja, para evoluir, nós devemos distanciarmos, né? Se distanciar das necessidades materiais. Recomendava a não conformação com o mundo, mas o esforço pela renovação de nosso entendimento à perfeita vontade de Deus. Nos diz ainda que para sabermos o que nos convém saber, mas com temperança, mas que possamos fazer bem o que saibamos fazer. Aqueles que nos ensina deverá fazer com dedicação. Pediu para que nós procurássemos coisas honestas perante a todos os homens, para que aprendamos a ver também o lado bom de nosso semelhante. Pois é fácil notar em nosso próximo, né, os defeitos que mais sobressaem em nós mesmos. Normalmente a gente vê no próximo, né, a gente julga o próximo pelos nossos defeitos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás amor ao seu coração. Não te deixeis vender do mal, mas vence o mal como bem. Alerta-nos para evitarmos vinganças ou pensamentos de justiça.
ele também esclareceu-nos, né, que as leis divinas se ocupam desse julgamento. O amor não faz mal ao próximo, mas o apego à matéria, vaidade, orgulho, maledicência, cobiça, isso sim faz. E devemos ter lugar à penetração do amor em nosso íntimo. Na Bíblia, diz assim, isto é, para que juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Romano, versículo 12, né, capítulo 1, versículo 12 a 13. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 16. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 25. Paulo escreve aos Coríntios: libertar-se dos vícios e paixões, não se utilizando da malícia e da maldade, mas sim aplicando a sinceridade e a verdade com atitudes cristalinas em falsa modéstia e hipocrisia. Jamais a vaidade, o orgulho, o julgamento precipitado poderão encontrar guarda entre essas comunidades. E se seguir os ensinamentos de Paulo, embora todas as coisas me sejam lícitas, nem todas me convêm. Fala sobre o sexo, o que não tem condições de acalmar os desejos do sexo, de que procurem praticá-lo dentro de uma normalidade aceitável pela sociedade e pela divinidade. Ao homem é dada a oportunidade para procriar como imperiosa necessidade de possibilitar aos espíritos a manifestação no plano material. Este ato reveste-se de capital importância e não deve ser praticado com indignidades. Também, né, fala-nos sobre a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade e ministério, mas o Senhor é o mesmo. Deus é o Criador igual, portanto, para todos e a todos criou com as mesmas possibilidades de sorte que os dons ou qualidades são conquistados pelo trabalho. Não vos maravilheis com o que eu faço, vós sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Esse é o escopo, né? São oportunidades das escolas de aprendizes do Evangelho, mostrar-nos o caminho. É por isso que a gente faz a escola, né? São oportunidades onde a gente vai descobrindo os caminhos, né? Vai se aprofundando na lei do amor, nos nossos conhecimentos. Deixa-nos exemplos magníficos da mediunidade e da existência da vida após a morte do corpo. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Dá-nos o conselho, irmãos, não sejas meninos no entendimento, mas sedes meninos da malícia e adultos do entendimento. Assim como todos morrem em Adão, homem evolutivo inicial, assim também todos serão vivificados em Cristo, homem evolutivo mais elevado. É-nos dado observar que o homem celeste, isto é, o espírito, utiliza-se do homem terrestre
isto é, do corpo para a sua evolução, renascendo quantas vezes forem necessárias a sua evolução. Nessa caminhada, o espírito evolui e a matéria também, já que o espírito evoluído necessita de um plano de manifestação, condizente com seu grau evolutivo. Está na Bíblia. Foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nomes de Paulo? Está aí, né? Em Coríntios, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Coríntios, capítulo 11, versículo do 11 ao 13. Bom, até aqui é um apanhado sobre as epístolas, né, que foram escritas. Isso daí não tenho que, né, lê-las, não daria tempo, mas é interessante que a gente pegue, leia na Bíblia, conheça, né, se aprofunde, para a gente ter conhecimento, né, do que eram, o que foram, né, de que forma foram escritas, e que sempre todas elas nos transmitiram, né, as palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Foram escritas há 2000 anos, mas estão sempre atuais, porque a lei do amor, a lei do Cristo não passa, ela é sempre atual. E assim a gente termina a aula 64. Tá? Eu coloquei alguma coisa a mais do que tem no iniciação, né? E eu espero que vocês tenham lido lá também. Uma complementa uma a outra, tá? Eu nunca faço igualzinho está lá, porque é para mais complementar a leitura, né? A aula. Vamos lá agora. Aula 63. A aula 63, nós vamos falar sobre preconceito, a vivência. Bom, o preconceito foi dito na aula 62, né, pelo nosso amigo Carlos. Os conceitos né, do que era um preconceito, de que forma, né, a gente vivencia, de que forma a gente está, né, inserido dentro deles. Nesta aula de vivência, o preconceito é aquele mais enraizado em nós, né, que a gente acredita que não os tem, mas a gente se parar, pensar um pouquinho, olhar, não é? A gente verifica, não é? Que há muito preconceito ainda dentro de nós, às vezes escondidos, né? Eu tenho assim o privilégio de ler, né, as cadernetas de vocês, e eu procuro lê-las assim numa tacada só, praticamente. Eu pego 4, 5 de uma vez e vou lendo, para depois, quando chegar no final, eu não lembrar, por exemplo, que a Célia falou ou que a Amanda falou. Eu tenho uma lembrança do que foi falado, mas que o que cada um disse especificamente, eu não me atenho, porque não é essa a minha função. Eu não preciso saber, né, daquilo. Eu só consigo verificar que vocês estão mudando, que vocês estão, né, evoluindo, né,
reforma íntima de vocês, né, vai caminhando, como a minha também. Eu aprendo com vocês, não é? Dar aula, preparar a aula para vocês, isso enriquece, não é? A gente assiste palestras, a gente busca, sabe, conhecimentos, né? E vocês nos proporcionam isso. Nossa turma é muito boa para isso, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. O preconceito. Como a gente reconhece em nós, né, o preconceito? Não é para que eu veja no próximo, e sim o importante da nossa aula, da nossa reforma íntima, é vermos em nós. Porque é muito fácil, né? A gente leu, eu acabei de falar lá atrás pelos apóstolos, que o que a gente julga, né, no próximo é aquilo que a gente praticamente esconde, né, de nós mesmos. Então é uma coisa, sabe, de se pensar, uma coisa para a gente parar, né? E nós temos preconceito de quem tem preconceito? Será que nós temos? Será que nós temos preconceito de nós mesmos quando temos preconceito de alguém? Né? Porque pré-conceito quer dizer, é um conceito antes, né? Sobre alguma coisa. É um pré, quer dizer, é o início de um conceito. É uma coisa assim que a gente, sabe, nunca para pensar. A gente vê os meios de comunicação hoje em dia está terrível, né? E a gente tem que parar um pouquinho, né? Eu tenho aprendido durante esses tempos, né, de doutrina a beber 10 goles d'água antes de falar alguma coisa, tá? Deixar de ser intempestivo, de falar assim rapidamente, de julgar rapidamente, sabe? Não que eu esteja, né, 10 degraus acima. Não, eu não, talvez não tenha conseguido subir nenhum degrau dentro dessa escala de preconceito, mas a gente busca, né, melhorar. Vamos lá. Né? Segundo Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Quer dizer, um preconceito enraizado dentro de nós, né, não é fácil desintegrá-lo, quer dizer, tirar de dentro da gente. Né? Então ele diz que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, de retirar. Desintegrar um átomo e quebrar um preconceito são coisas que exigem a mesma solução, muita energia. Quando, né, se quebra um átomo, vira uma bomba, né? É uma bomba atômica. Porém, ambos causam o mesmo efeito, reações em cadeia. Né? Um preconceito que a gente tenha sobre alguém, né, sobre alguma coisa, se a gente não tomar cuidado, a gente desencadeia, né, alguma coisa nociva contra o próximo e destrói, não é? Como uma bomba destrói também. Nunca é demais lembrar, né? É um pensamento da Hannah Arendt, que é filósofa científica, né, cientista política do século XX. Nenhum homem pode viver sem preconceitos, não apenas porque não teria inteligência ou conhecimento suficiente para julgar de novo tudo que exigisse um juízo seu no decorrer de sua vida, mas sim porque tal falta de preconceito requeriria um estado de alerta sobre-humano. Em outras palavras, como não é possível a qualquer ser humano saber sobre tudo, a reação preconceituosa, mesmo errada, é perfeitamente compreensível,
quando nos deparamos com situações desconhecidas. Remete ao instinto de autodefesa, né? Quer dizer, a gente usa o preconceito como uma autodefesa, né? A gente pré-julga, julga, né, para se defender de alguma coisa, segundo ela. Mas o que é preconceito? Vamos ver o que diz, né, o dicionário sobre preconceito. Segundo o dicionário, qualquer opinião ou sentimento, preconceito é, né, qualquer opinião ou sentimento favorável ou desfavorável concebido sem exame crítico. Ideia, sentimento ou opinião desfavorável, formado a priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão. Ou a própria definição já indica o equívoco de sua existência e danosas consequências. Agora, vamos fazer um exercício, né? Por que a galinha cruzou a estrada? Nós vamos ver a opinião de várias pessoas, né? Por que a galinha cruzou a estrada? Talvez alguém já conheça, né? Mas é um exercício para a gente ver o que cada um pensa, sabe? Sobre cada um determinado assunto, né? O que é a opinião de cada um, o que cada um poderia estar pensando. Vamos lá. Uma professora primária, né? O que ela diria por que a galinha atravessou, né, a estrada? Ela diria, porque a galinha queria chegar ao outro lado da estrada. É a resposta dela. E uma criança, o que diria por que a galinha atravessou a estrada? Porque sim. Platão nos diria o quê sobre a galinha atravessando a escada? A estrada, não a escada. Porque ela buscava alcançar o bem. Então a galinha, para ele, atravessou porque ela buscava alcançar o bem. E Freud, o que ele diria? Ele diria que a preocupação com o fato de o frango ou a galinha ter cruzado a estrada é um sintoma de insegurança sexual, segundo ele. E Darwin, quem diria? Ao longo de grandes períodos de tempo, os frangos ou galinhas, né, têm sido selecionados naturalmente, de modo que agora têm uma predisposição genética a cruzar estradas. Essa é a opinião dele. E o Amir Klink, né, aquele velejador, o que ele diria? Ela atravessaria para ir aonde nenhuma galinha jamais esteve. E Einstein diria o quê? Se a galinha cruzou a estrada, ou a estrada se moveu sobre a galinha, depende do ponto de vista. Tudo é relativo. E um certo político, o que nos diria por que a galinha atravessou a estrada? Ele vai responder, ou ela responderia, porque ela é um mamífero. Então a gente vê aqui, né, quem for pesquisar na internet vai ter milhões de pessoas dando a opinião por que a galinha atravessou. É isso que a gente vê, não é, sobre um fato. É isso que nós dizemos, né, quando falamos que a galinha atravessou. Cada um, vocês viram que fala conforme os seus conceitos, seus pensamentos, né, sobre aquilo que ele professa, por aquilo que ele cria, pelo que ele trabalha, né? Cada um vai dar a resposta conforme o seu entendimento.
E vocês? Por que a galinha atravessou a estrada? Quem vai dizer primeiro por que a galinha atravessou a estrada? Vamos lá, agora é vocês. Cada um fala a sua opinião, por que ela atravessou. Eu vou dizer, ela atravessou porque ela queria assistir a aula junto com vocês. Eu acho que ela estava em busca de novos conhecimentos, novos horizontes. Quem mais? Eu acho que, na verdade, todas essas definições apresentadas vêm mostrar para a gente que nem sempre um único conceito está correto. Porque, com exceção do político, que ele realmente é analfabeto, né, porque dizer que é mamífero, mas os demais todos têm uma lógica. Mas eu acho que o caminho é esse, é sempre a gente pensar que aquilo que se pensa, que você considera certo, justo, correto, nem sempre é o justo, certo e correto. E nós, psicologicamente falando um pouquinho, a gente sabe que quando apresentamos muito de uma forma tão arraigada, dizendo você é preconceituoso por causa de tal atitude, é porque, no fundo, eu tenho essa dificuldade e não consigo sanar. Quer dizer, isso vem só comprovar com as definições apresentadas por você. Ótimo. Quem mais? Eu acho... Boa tarde a todos. Eu acho que foi também para conhecer o que havia, né, ali do outro lado, e de certa forma seria até uma quebra de preconceito, porque ela poderia imaginar o que havia e ao atravessar ela foi confirmar ou não, né? Na minha opinião foi essa, em busca de novos conhecimentos, como a colega anterior havia falado. Ótimo. Vamos lá, gente. Bom, eu ia falar isso também. Oi, perdão, pode falar. Pode falar, né? Não, eu ia falar que eu também ia falar o que a Amanda falou. Eu ia falar que ela foi especular o outro lado, mas que todas as respostas, independente de qual seria correta, né? Bom, eu acho, na minha opinião, que vindo de uma galinha, ela estava procurando comida. Ela ia atravessar porque daquele lado já não tinha mais. Mas é isso, acho que é só um exercício mesmo para a gente ver que não tem certo e errado, né? O que é meu certo pode ser o seu errado e assim por diante. A gente tem que olhar para o nosso e não para o dos outros. Ótimo. Alguém mais quer falar? Eu penso que, olhando o fato em si, a galinha atravessou a estrada porque ela estava viva e porque ela quis. Olhando o fato. Mais alguém? Flávia. Eu acho que ela só queria atravessar a rua porque queria seguir um outro caminho. Devia estar cansada da mesmice e queria mudar a rotina dela. Okay. Tobias, você não falou. Oi? Alô? Eu acho que estava buscando alimento mesmo, tem o né? Ricardo, tem mais gente. Vamos lá. Eu acho que ele estava buscando alimento mesmo. Ótimo. Quem mais? Ademir, eu acho que ela cruzou porque não tinha nada que a impedisse de cruzar a estrada. É isso aí. Então, quem não falou e gostaria de falar? Ademir. Oi. Vou unir todas as respostas, inclusive da Célia, tá? Realmente, a verdade ela não é absoluta. Os caminhos não são únicos. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher e de fazer e de ir em busca de algo melhor para a gente aprender, aprimorar e sempre estar crescendo. Então, todas as respostas, né, elas deram, tá, uma nova visão, tanto do pessoal daqui, como todas aquelas que você apresentou. Cabe nós a refletir e ver aquele caminho que nós vamos seguir, porque é justamente isso, tá? São as escolhas da nossa vida. Certo. Mais alguém quer falar alguma coisa?
todo mundo falou. Bom, então, a gente vê, olha, que cada um, né, tem um ponto de vista, porque ela atravessou. Né? Desde a criança, porque era mais simples, atravessou porque ela quis, ou a opinião errônea, né, aquela opinião assim, maledicência do político que está ali colocada, para dizer, né, que é uma pessoa que fala sem pensar, e como mais do cientista, do artista e diga assim por diante, cada um tem a sua visão, porque ela atravessou. Isso quer dizer, nós julgamos, nós falamos sobre as pessoas, sobre os fatos, né, segundo aquilo que a gente entende. Né? Acontece um fato, a gente comenta, ou julga, ou fala conforme o nosso entendimento. Né? E nem sempre, né, a opinião da gente é a correta ou é a ampla, né? Sempre tem para acrescentar. Você vê que cada um falou, né, sobre o mesmo assunto, mas cada um enfocando de uma forma, não é? Sobre, né, discorreu sobre a mesma coisa. Aí, tirando o erro de português, né, que faltou um O aí, né, nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Então, eu vejo o próximo, né, não como ele é, mas como eu sou. Quer dizer, eu vejo no próximo aquilo que eu sou. Né? E essa frase não é minha, não. Eu peguei, né, dentro do conceito da aula para a gente estar tirando alguma coisa, para a gente estar comentando. Então, muitas coisas, né, interferem no nosso juízo, no nosso, né, pensamento. O sábio, né, o Chico, sempre dizia que tomava 10 goles de água antes de proferir alguma coisa, quer dizer, ele engolia 10 vezes, né, antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Nós temos que ser assim também, pensarmos, pararmos, né, não respondermos de imediato, né, sobre a coisa tal. Aí, né, o que forja, né, o nosso pensamento, né, são as crenças, a cultura, raça, as superstições, os padrões sociais, a educação de cada um, a religião, né? Cada coisa, né, interfere na nossa formação. Como a Cília disse, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas cada coisa interfere dentro daquilo, né, da nossa condição social. Hoje, eu vejo o meu cargo, né, que dentro da fraternidade, de uma forma completamente diferente de quando eu iniciei. Hoje, eu penso mais antes de tomar alguma atitude, raciocínio melhor, consulto mais pessoas, observo mais, não é? Antes de tomar alguma decisão. Porque não é a minha opinião que tem que prevalecer. A minha opinião, ela pode ali ser o divisor de águas, né? Dentro daquilo que é o conceito do que tem que seguir a casa, do que está estabelecido. Mas não é a minha opinião a primordial. Há um conceito, né? Há várias pessoas, há um conselho para que se tome, né, uma decisão das coisas. É assim que a gente evolui, é assim que a gente aprende. Eu tenho tentado, né, aprender um pouquinho mais. Então, e quando, né, a gente não se enquadra, né, dentro daquelas situações anteriores, né, a gente está na mira do preconceito. Vão dizer que a gente é um bicho grilo, ou que a gente é gordo, ou que nós temos, né, somos emos, ou que a fulana é perua, ou que a outra é patricinha, ou, né,
ela gosta, né, web celebridades, ou ele é magro demais, ou ela é periguete, ou ele é nerd. São as rotulações que o pessoal coloca nas pessoas, né? E é isso, quer dizer, são, no fundo, pré-julgamentos, preconceitos, né, do que são as coisas. Porque é tão difícil permitir que cada um seja como é. Por que nós nos incomodamos tanto, não é? Com a aparência, com o que o outro é? Porque às vezes tem coisas que nos incomodam, a gente vê no próximo e incomoda a gente, talvez por quê? Como a gente para pensar, não é? O porquê que, né, que aquilo me incomoda. Eu não tenho a resposta para tudo e não sei, porque se eu soubesse, né, eu escreveria um livro de autoajuda e ganharia um bom dinheiro. Então, não importa, né, quais sejam as nossas fraquezas ou deficiências, somos únicos e absolutamente necessários ao todo, sendo exatamente como somos. Se pudéssemos aceitar os nossos defeitos, mas ainda não podemos, e quanto mais rejeitamos em nós as partes que consideramos feias ou inadequadas, quanto mais nos julgamos, mais fazemos isso com os outros também. Quem puder, dá uma olhadinha na questão 804 do Livro dos Espíritos. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de cada uma possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Dá uma olhadinha lá quem tiver. Nós ainda não percebemos grupalmente que somos como as células de um corpo humano, todas igualmente necessárias para que exista saúde e um bom funcionamento desse organismo. Cada célula, ela não é nada individual, ela tem que ser agrupada, ela é um conjunto, né? Um conjunto delas funcionando bem, caminhando bem, né? Vão fazer bem ao organismo. Será o pulmão superior ao fígado? Não. Será a perna superior à mão? Não sei, não é? A gente tem que parar e pensar um pouquinho. Por nós sermos incapazes de suportar as nossas falhas e imperfeições, precisamos desesperadamente acreditar que elas estão fora de nós. Ah, que conforto! Assim projetamos nos outros o que tanto nos angustia, como se disséssemos, eu não tenho defeito. O mundo aqui é cheio de pessoas erradas. Então escolhemos pessoas a quem acusar de imperfeitas, né? Nós vamos achá-las que são feias, tem pessoas que nós podemos achar que são gordas, que são magras, que são altas, que são baixas, que são negras, que são gays, que são pobres, que são ricas, estranhas, nerds, seja lá o que for, né? É muito fácil a gente chegar, né, e dizer para o espelho, né? Espelho, espelho meu, né? Como diz naquele célebre desenho. Né? É assim que a gente tem que ver, né? É assim que a gente tem que ser e buscar, né? Olhar no espelho aquilo que a gente é e buscar melhorias, né? É isso que a gente tem que praticar. Antes de encerrar a aula, alguém gostaria mais de falar alguma coisa sobre preconceitos? Não? Sobre o preconceito, qualquer coisa que se relacione dentro da doutrina ou fora da doutrina, na sua vida. Quem quiser falar alguma coisa, estamos abertos a ouvir. Essa aula de vivência, se nós estivéssemos lá presencialmente, ela seria diferente. Eu dividiria vocês em grupos, jogava a questão, cada grupo
debatia entre si e cada grupo depois apresentaria, no final, né, uma conclusão do que chegaram sobre as perguntas que eu teria formulado ao grupo, né, ou aos grupos a mesma pergunta, ou perguntas diferentes e tal. Mas enquanto nós estamos assim, né, aprendendo novas tecnologias, buscando formas, né, de prosseguirmos durante a pandemia, não era possível dividir antes, né, vocês em grupo, para que confabulassem e tal. Mas dias chegarão, se Deus quiser, né, que eu acho que antes do final do nosso tempo de aula, né, de curso, estaremos juntos, né, celebrando, ok? Alguém quer falar alguma coisa antes de encerrar? Eu só queria falar uma coisinha, Ademir. Que ninguém é dono da verdade, né? Quando a gente começar a considerar que a gente não é dono de nenhuma verdade, eu acho que as coisas vão caminhar de uma maneira bem mais tranquila. Com certeza. Nunca somos, né? Sim, com certeza. Mais alguém? Somos um grãozinho, né? É vivendo e aprendendo. Eu aprendo muito com vocês nem imaginam, sabe? Porque, vamos dizer assim, para que eu apresente a aula, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que resumir, né? Eu passo 1, 2, 3, leio 10 vezes, olha se não tem erro, olha se não tem erro e tal, e vocês veem, hoje mesmo, pum, na hora que eu deparo na tela, eu vi que faltaram 2 palavras erradas, e a gente lê 1 milhão de vezes, quer dizer, né? A gente não vê, sabe? Passa por cima, a gente... Você está perdoado, você está perdoado. Não é disso. Não, mas eu digo assim, você vê que a gente não vê às vezes a gente acaba não vendo os nossos erros porque a gente está achando que aquilo está certo, você não enxerga, né? Olha e não vê, né? Agora que eu fui me expor, que eu fui expor para vocês que aparece na tela, que eu estou vendo num outro enfoque, é que eu vi que aparecem erros, né? Então, para vocês verem que as coisas, por mais que a gente busque a perfeição, sempre há aquele momento que a gente tem que parar um pouquinho, olhar, beber a água, né? E buscar a solução. Demi, eu queria falar mais uma coisa que me veio à cabeça, é que tem aquela a passagem, né, bíblica que Jesus fala, conhece a tua verdade e ela te libertará. Sim. Ele fala a tua verdade, e não a verdade dos outros, né? O que aconteceu, a gente julga, eu tenho preconceito, isso é a verdade do outro, e na verdade acaba prendendo a gente, né? A nossa verdade nos liberta, e quando a gente cuida da vida dos outros, a gente acaba preso, né? Sem conseguir evoluir. É verdade. É isso. É isso mesmo. Eu posso falar mais uma coisinha? Claro, nós estamos com bastante tempo ainda. É só para lembrar que alguém disse ainda agora, ninguém é dono da verdade. Realmente, é verdade, eu concordo por aí. Que nós não sabemos tudo, né? Consequentemente, não somos donos da verdade. Até porque a verdade é muito difícil. Vai depender, é muito difícil do total conhecimento, né? Porque depende não existe uma única verdade, né, Célia? Sim, eu acredito exatamente esse é o ponto. Porque existe uma verdade filosófica, existe uma verdade científica, como as diferentes respostas que a Ademir apresentou no slide. Ainda mais eu tendo uma filha que fez filosofia, RI, se eu falar que existe uma única verdade, ela me dá uma tapa aqui. Porque existe a filosofia, a psicologia, existe a ciência, existe a espiritualidade, o espiritismo mostrando um outro caminho. Agora, cada um vai se espelhar naquilo que vai se amoldar sempre de uma forma melhor, mais adequada a si mesmo. Não é verdade? Eu acho que isso sim é verdade. Nós vamos buscando os nossos caminhos e vamos nos enquadrando. Agora, o que vale mesmo, antes de tratar da questão do preconceito, é tratar da questão do julgamento. Porque se eu parar de julgar, que o Ademir falou muitíssimo bem, aliás, acho que hoje, Ademir, cá para nós, você está iluminado, porque
Ele foi em todos os pontos, de uma forma bem clara, para que todo mundo possa perceber, que eu acho que é o propósito da aula. Se eu paro de julgar, eu aí sim não vejo e não percebo, ou também não digo, ou não me apresento como preconceituosa. Se eu não julgo, que me importa? A origem está no julgamento, né? O preconceito se origina no julgamento, né? Me parece que seja esse o caminho. Se eu não julgo, ela pinta de azul porque ela gosta de azul. Porque hoje o meu cabelo está branco porque eu deixei de pintar. Era amarelo, né? Louro. Ou como dizia a minha neta, é cinza, que era pior que tudo. Então, depende. Depende do ponto de vista, depende do julgamento. Se o cidadão usa tatuagem, eu não gostar, não significa que eu tenho que ser preconceituosa quanto a ele. Não, ele para mim é uma pessoa exatamente igual a qualquer outro. Agora, se eu não julgar, se eu julgar, aí complica. Aí eu me torno preconceituosa. Vai depender sempre dos valores, vai depender sempre da minha posição política no mundo, não política dos políticos, política como cidadão. A minha questão espiritual, a minha questão religiosa, que entra ali, a minha crença, não é? A minha formação como pessoa, quais cursos que eu teria para dizer tal coisa ou não dizer, mas me parece que o preconceito está muitíssimo mais ligado ao julgamento do que às demais causas, não é mesmo? E aí eu paro, não me importa se o outro tem cabelo azul, é problema dele. Ele gosta do azul, não é o que seria do amarelo se todo mundo gostasse não sei de quê. Não existia até uma propaganda? É por aí. Olha, eu achei magnífica a aula, e se eu sair, viu, Ademir, é porque eu precisaria hoje sair, tá? Mas excelente aula. E falando de erro de português, faltou acento no vocês também. Você sempre fala para mim. Mas isso não é preconceito, é vontade de que todos falem melhor e escrevam. Eu sei. Não é? E sempre que precisar, pode quando a gente coloca. Ô, Ademir. Oi. Posso colocar uma coisa? Claro. Que eu acho que vai complementar o que acho que foi a Dani que colocou em relação da verdade, né? Que a verdade do outro não é a minha verdade. E você sabe muito bem as barreiras que eu já enfrentei e enfrento até hoje por conta de ser deficiente, tá? Não é segredo para ninguém, mas não é fácil, tá? Você ser deficiente e você tem que matar 10 leões todos os dias para poder vencer, para poder conseguir o mínimo. Então, realmente, a nossa verdade, se eu fosse ouvir tudo que eu ouvi desde a minha adolescência até pouco tempo, eu estava dentro do buraco, acuada, sem sair. Então, se não fosse a doutrina, se não fosse o pai maravilhoso que eu tive, se não fosse Ademir, Ricardo, minha mãe, se não fossem pessoas que cruzaram a minha vida e me deram a mão, eu não estaria aqui hoje. E com a força que eu tenho, com certeza, porque a verdade e o julgamento, como a Célia falou, dói demais. Porque as pessoas julgam você pela tua aparência, não pela tua capacidade. É verdade. Bom, já que você falou esse negócio aí, eu vou comentar uma coisa que você sabe, né? Que eu sempre disse isso. Antes de te conhecer, né? A minha formação, o que eu estudava, né? O que eu achava, que eu gostava sobre, né? Que eu lia muito sobre Esparta e que eu achava que Esparta estava certo, né?
quando nascessem as crianças, né, eu fui educado para aquilo, para saber aquilo, que quando nascessem crianças, né, com portadoras de necessidades, aquilo era um peso para a sociedade, era um peso para Esparta, eles jogavam as crianças, não é? Não jogavam as crianças portadoras naquele despenhadeiro lá, para que morressem, né? Para não dar despesa para a comunidade. Depois, na nossa convivência, você me ensinou, eu aprendi com você, né, que as suas necessidades, aquilo que talvez as suas dificuldades eram menores, não é, do que seu autoconhecimento, do que tudo aquilo que você ensinava, tudo aquilo que você transmitia como pessoa, como professora, o tanto que era querido, o tanto que era estimado, não é? Que com todas as suas dificuldades, que você tremia com a sua letra, que você fazia, mas você tinha tem uma mente brilhante, né, esforçada tal, não é? E mudou o meu pensamento, você me fez também uma outra pessoa. Então, a gente tem que aprender com o próximo, a mudar, não é? E assim é a vida da gente. A gente vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo uma série de coisas, não é? Que a vida vai nos mostrando, a gente vai aprendendo. Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito, 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 não é? A vida vai ensinando, né, Ademir? Eu até vou comentar um negócio com a Ercília, que eu comentei num particular, viu, Ercília, com o Ademir, o quanto você é uma pessoa maravilhosa. Eu estava falando como a Ercília é estudiosa, uma pessoa tão culta. Eu comentei outro dia com o Ademir, conversando com ele, né? Eu comentei que, nossa, eu acho você uma pessoa muito inteligente, capaz, e eu estava conversando, falei de você, que eu acho que você é uma pessoa, nossa, eu falo como ela é uma pessoa proativa, inteligente, estava elogiando você, Ercília. É verdade. Então, é isso daí. A gente tem que ver no próximo o que o próximo tem de melhor, não é? E não aquela que a gente possa considerar defeitos físicos. Nós aprendemos hoje, né? Já sabemos pela doutrina que as imperfeições físicas, não é? Mentais, talvez físicas principalmente, são, né, provações que a gente tem que passar. É isso, gente. Nossa aula, né? Nossa vivência, né? Alguém mais quer falar alguma coisa antes de eu colocar o último slide dessa aula? Eu queria falar rapidinho, Denise, uma fala que eu gosto muito e eu tenho usado bastante, da Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador. Ela fala do processo de evolução da humanidade, envolve autoconhecimento, é uma tríade, envolve autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. E eu acho que quando a gente é preconceituoso, a gente acaba perdendo essas três oportunidades, né? No sentido de conhecer realmente alguém antes de ter um conceito sobre ela, de praticar o bem e de se conhecer. Então tem muita... É verdade. Tem muita ligação com o processo de evolução mesmo do ser humano. Quanto menos preconceituoso ele for, mais ele vai se conhecer, mais vai ter oportunidade de conhecer o outro e o conhecimento também acadêmico, técnico, e praticar o bem. Ok. Bom, gente, a nossa aula era isso. Acho que nós fizemos um apanhado, né, sobre o que era a questão da aula. A Célia comentou alguma coisa. Realmente, quando a gente monta uma aula, ela é professora, né, de língua portuguesa, você tem que pensar não só no que você vai transmitir, mas as diversas pessoas com quem você vai falar. Então, você não pode, não é, colocar a aula num patamar que você só entenda. Você tem que colocar numa linguagem que as diversas pessoas que estão com você, cada um dentro do conhecimento que tem, não é, entenda, né,
aquilo que você vai falar, e ela, dentro do seu conhecimento, se aprofunda mais, não é? Busca, né, de outras formas, né, aquilo que você comentou. Então, a gente nunca pode montar uma aula para o nosso conhecimento, e sim para o conhecimento, não você fazer uma aula nossa como se estivesse montando a aula da evangelização infantil. Você tem que montar uma aula para adulto, mas dentro de uma amplitude que todos, né, consigam pegar e discutir e tal. Essa é a nossa tarefa tal. Esse último slide aqui vem bem de acordo com aquilo tudo que a gente falou, né? Ele não tem legenda, mas só vocês vendo dá para entender o que é. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, não é? É por aí mesmo. Se fôssemos assim, se chegarmos a ser realmente assim, né, seria maravilhoso. Ok? Dani, tá a postos? Sim. Vamos lá. Encerramento dos trabalhos espirituais. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens, para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos. Pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar esse momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual, pensar no nome de quem desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a espiritualidade de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, que foi o nosso querido Ademir. Agradecemos o nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Bom,
É importante, né, a gente tem sempre falado das vibrações das 22, né? Onde a gente vibra cada dia da semana por alguém ou por alguma situação, né? É importante que quem possa, né, participar, ou quem não possa participar, mas que vibre às 22 horas, onde quer que estejam, né? Manda um pensamento, uma oração. E é isso. Bom, caderno de temas. Nós já passei o tema 16 para vocês, que é a paz, uma conquista íntima do espírito em provas. Foi no dia... Não, acho que não é 21/5, é 21/6, né? Se eu não me engano, foi 21/6. E a de hoje é 21/6, né? Eu fui colocar novamente aqui, a data mudou. Então, a de hoje é 5/7, é a finalidade da vida é a glorificação de Deus nas almas. Então, a finalidade da vida é a glorificação de Deus nas almas, ok? Bom, eu estou corrigindo as cadernetas de vocês, os cadernos de temas, né? E eu quero falar uma coisinha para vocês com relação às cadernetas e os cadernos de tema. Essa semana, né, eu acabo de corrigir, vou colar os testes que faltam. Eu gostaria que a semana que vem, no dia 13 e dia 14, dia 13 é uma terça-feira, eu vou estar lá. A Nilza também está nesse dia na fraternidade, a partir das 10 até mais meio-dia, eu vou estar, ou eles também, para vocês poderem pegar a caderneta de vocês. Se não der no dia 13, tem o dia 14 que eu estou entregando as cestas, né? Esse mês, como eu vou tomar vacina dia 15, eu trouxe para quarta-feira e não vamos entregar. Normalmente a gente monta na quarta e entrega na quinta. Dessa vez nós vamos montar na terça e entregar na quarta. Por isso que eu estou pedindo para vocês, quem puder levar as cadernetas dia 13, né, das 10 ao meio-dia, ou dia 14, das 10 ao meio-dia. Se não puder, fala comigo no particular, que a gente marca, tá? Porque o que é importante, eu preciso que vocês peguem esse material, que vocês vão ter um mês, aproximadamente, para estar escrevendo, principalmente na caderneta, porque eu vou recolher no dia 24/8. Aí eu vou ter que, nessa semana, vocês precisam me entregar, né, no comecinho da semana, para que eu deixe tudo certinho, porque nós vamos fazer o exame, né, no sábado, dia 28, conforme eu já passei para vocês. E quem vai representar vocês, né, diante, né, da espiritualidade lá no momento, que forma-se a corrente, né? O círculo fica formado, e na cadeira central, em vez de vocês sentarem, a caderneta que vai representar vocês, porque é a reforma íntima de vocês, representa vocês a caderneta, tá? Não é falado quem é, né? Eu, por exemplo, se for eu, ou a Nilza, ou a Ercília, não sei quem que vai colocar ali a caderneta, falado uma mensagem, tá? A gente vai gravar e vai ser transmitido para vocês. Ao mesmo tempo, numa outra sala, se der dentro para fazer nesse dia, se tiver pessoas, por exemplo, vai uma ficha, não tem um nome, tem um número, né? É o número que eu colocar na caderneta, lá vai o número da ficha. Então, aí, por exemplo, né, tem o colegiado, aí fala assim, ficha 1. Aí, por exemplo, 5 ou 6 médios que estão ali vão falar nota 8, nota 7, nota 5, nota 4, né? A pessoa anota nos campos e deixa a ficha do lado e vai para outra, né? Depois eu pego essas fichas, eu vou somar, é a média de vocês, é que eu vou colar na caderneta, tudo vocês vão ver depois. Então, eu vou estar explicando para vocês. Então, é importante que a gente obedeça essas datas, porque no dia do exame não é presencial, né? Já tem uma casa que está fazendo aula presencial. Eu acho, meu entender, né? Olha o preconceito, não é momento ainda. Sequer tomamos a segunda dose, não, ainda eu acho que acreditamos que temos que dar mais tempo, né? Nós somos o quê?
total de 20 pessoas, daria para esparramar dentro do salão. Mas eu acredito que vamos deixar para mais para frente, vamos deixar as garantias, porque eu sou do grupo de risco, a Ercília tem pessoas que são, não é? Então, pela saúde de todos nós, o porquê se está dando tão certo nós fazermos assim, né? Quando nós tivermos segurança. Oi. Lembrando que mesmo o pessoal que está tomando vacina está tendo o Covid, tá? Eu sei. Então, por isso que eu estou... Né? Então, a gente vai, sabe, vamos deixar com o tempo, vamos fazer quando tivermos garantia e certeza de que vai ser bem para todos. Aí a gente volta. A espiritualidade vai dar um sinal para a gente, vai nos avisar e a gente vai estar montando, tá ok? É isso. Se precisar, depois eu coloco o tema para vocês, o 17, lá no grupo, né, no Zap. Ademir, posso perguntar uma coisa? Pode. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje na vibração? Você não colocou aí. Então vai. Quem vai ler? Alguém já vai ler? Não, ninguém falou nada ainda. Eu posso ler, não tem problema. Então, tá, filha. Tá, eu passo um pouquinho mais tarde, eu ponho lá no grupo qual que vai ser, tá bom? Tá bom. A preparação, quem gostaria de fazer? Eu posso fazer, Cília. Tá, Sueli. Isso. Que eu tinha falado o Evangelho, mas o microfone estava fechado, não tem problema, eu faço a preparação. E ao final, quem gostaria? Encerramento? Quem vai? Posso fazer? Pode, Nilza. Então eu faço. Perfeito. E a prece ou eu e você, tá bom. Posso pôr a música? À vontade. Obrigada. Okay. Obrigada a você, Cília. Gente, obrigado a todos, hein? Vamos lá. Obrigada. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz
boa semana a todos. Até a noite para quem for participar. Obrigado, gente. Abração. Obrigada, Denise. Obrigado, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. tarde. Tchau.